Fala galera, começando mais um videozinho aí pro canal. Desde o ano passado sem postar já, dei uma vacilada aí nesses prazos, mas vou tentar manter uma frequência maneira aqui esse ano. Quero criar um pouquinho mais de conteúdo, falar sobre vida, trabalho, esporte, as coisas que eu gosto de fazer, meu lazer, família, falar sobre tudo que a gente acaba vivendo aí. E hoje, tô aqui, dando meu treininho, academia vazia, primeiro treino da semana. Voltei de viagem ontem, estava lá no Rio, fui ver minha filhota e agora já de volta aqui. Enfim, primeiro tema que eu queria trazer esse ano aí para falar sobre é a parte de vendas. Tava conversando com o Rafa é um camarada que trabalha comigo e ele sempre me fala assim: pô mano, tu tem que falar de venda, tem que fazer um vídeo falando de venda, você gosta de fazer isso, você é bom nisso, para você é muito natural. E aí fiquei com isso na cabeça e falei: vou fazer, vou falar. Cá estamos. O que eu vejo, o que hoje, 2026 aqui, viramos o ano, o que eu vejo no cenário aí de vendas que mais me chama a atenção e o que eu faço que dá certo. O que eu faço, eu coloco em prática ali todos os dias na minha rotina, que me dá um resultado bacana. Desde que eu comecei a estudar sobre vendas, eu comecei a trabalhar efetivamente, diretamente com vendas, nunca fui vendedor, comecei a vender no meu atual trabalho, trabalhando ali com marketing, com a parte de projetos, entendendo sobre os clientes. Meu pai e minha mãe são vendedores a vida inteira, sempre vi eles vendendo, mas achava que isso não era para mim, nunca me encaixei. E aí agora descobri, dentro da Delip, com o meu time ali, com a galera que eu gosto disso, que isso me dá um resultado bacana e não pretendo parar, é algo que eu quero levar para minha vida. Enfim, retomando. Como que eu, hoje, Luiz, faço para vender? Como que eu costumo trazer para minha realidade, para o meu dia a dia ali, essa temática de vendas? Eu gosto muito de trabalhar construindo histórias, criando ali jornadas, narrativas com meus clientes. Aquele famoso storytelling, você vai contando uma história ali, vai pegando uma ideia de um, pegando uma ideia de outro, estudando um case e vai montando cenários que deram certo ou que deram errado, que não deram tão certo assim, para o teu cliente entender que você sabe o que você está falando, sabe, você já viveu aquilo, trazer autoridade para ele perante o que a gente faz. Qual que é a maior dificuldade nisso? É você conseguir lidar, primeiro, com a rejeição da venda, que eu acho que é o maior medo de todo mundo, é ouvir o não, é falar que, mas ele vai achar que é só eu só quero tirar um boleto dele, eu só quero ganhar dinheiro dele. Não, esquece essa parada. Venda é muito mais do que isso e quem está comprando sabe disso também. Não tem coitado na história. Enfim. Então, quando você começa a entender um pouco desse jogo, que você tem uma solução e teu cliente tem um problema, você tem que saber o melhor jeito de contar isso para ele. Ou de fazer ele entender que ele tem um problema e que a solução está na tua mão. Você pode resolver o problema dele. Qual que é a maior dificuldade que eu vejo hoje, pelo menos onde eu trabalho e com as pessoas próximas a mim? É o medo de você ouvir quem está do outro lado. Então, assim, a venda nada mais é do que você escutar, absorver ali todas as informações que são úteis para você, que fazem sentido você ter em mãos na hora de uma proposta e montar a tua apresentação, tua proposta, tua história, tua jornada, enfim. Você tem que saber usar a dor do teu cliente e usar a tua solução. Nem sempre vai ser tão simples de um ponto A até um ponto B. Às vezes você vai ter que criar uma história, trazer um case, pegar a história de um outro cliente que tem um cenário parecido, uma história que aconteceu com você, vai ter que criar um vínculo. Hoje, o que eu faço, eu trabalho como Key Account lá na Drip, para o nosso português assessor, eu assessoro contas de marketing, assessoro clientes de marketing. Minha agência hoje que eu trabalho, a agência que eu trabalho hoje, ela é 100% nichada, a gente trabalha só com telecom, só com provedores de internet, então eu vivo aquilo ali 24 horas. Isso me ajuda muito a ter embasamento no que eu estou falando, a ter resultados dentro de projetos que já deram certo e projetos que não deram certo, que eu trago o que aconteceu de errado ali dentro. Então, quando você está imerso dentro disso, na minha visão, fica muito mais fácil você conseguir montar uma jornada
uma história e trazer uma jornada de sucesso para o teu cliente, de forma simples ou de forma mais elaborada. A venda mais simples é quando o cara está consciente daquele problema, ele sabe que ele tem aquele problema e ele quer a solução. E você tem a solução na sua mão. Aí é o melhor dos casos. Você vai ouvir o teu cliente, que é a maior dificuldade na minha visão, da maioria da galera, ouvir o teu cliente e ali, com as perguntas certas, no momento certo, vai trazer para ele a solução. Dificilmente, assim, não vou falar em proporção, mas dificilmente o cara ele vai te dar um não ali seco na tua cara. Ele pode querer negociar, óbvio que ele vai querer negociar, todo mundo hoje em dia quer negociar tudo, mas aí você também ser firme, mostrar a tua autoridade, teus resultados, que dificilmente essa venda não sai. Quando é um projeto um pouco mais elaborado, talvez um cliente um pouco maior, que tenha uma estrutura maior, aí demanda mais da gente essa habilidade de conduzir, de ouvir, de montar histórias, de contar histórias. Isso tudo vai te ajudar nesse processo ali, na hora de tirar esse sim ou não do teu cliente. E aí entenda, pelo menos para mim, eu levo isso como verdade. O não é uma resposta, ele faz parte da venda. Ele vai servir como uma objeção para mim e em uma hora eu vou ter que melhorar esse tipo de abordagem que eu faço em cima dessa objeção, beleza? Então não é problema. Claro, a gente quer ouvir sim toda hora para bater meta, alcançar objetivo, ganhar mais, enfim. Mas o não também ajuda. Então, se eu pudesse resumir, para não ficar um vídeo também muito extenso, depois eu vou fazer outros vídeos, vou tentar fazer pelo PC também, mostrando um pouquinho do como que eu monto o projeto, enfim, dos números, mas aqui sendo bem mais direto. Se eu pudesse dar uma sugestão para quem trabalha diretamente com cliente, quem trabalha com meta de bonificação, com venda, cara, tira um tempo da tua reunião ali que tu tá fazendo com o teu cliente e joga uma pergunta aberta para ele. Fala, Luiz, cara, sou teu parceiro, tô aqui contigo, pô, já estamos aí 2 anos no projeto, 1 ano no projeto, 10 anos no projeto. Cara, eu queria te ouvir. O que você vê de mais difícil hoje no mercado? O que mais está incomodando a tua operação? Qual que é a tua maior dificuldade? E deixa ele falar. Ele vai falar que é isso, que é aquilo, que é o governo, que é o fulano, que é o concorrente, que é o filho que está atrapalhando ele, não está se concentrando. Cara, você vai ouvir de tudo. Uma hora ele vai te dar uma respostinha ali que você vai falar, opa, vai ligar uma luzinha na tua cabeça e falar, eu tenho essa solução, eu sei como resolver isso. E aí no momento certo você vai montar um projeto, uma proposta, enfim, você vai trazer esse cara com essa dor, você vai lembrar ele, vai trazer ele para uma proposta, para um bate-papo, vai marcar um jantar, enfim, como você quiser. Se eu pudesse marcar jantar, marcar viagem, ver todos os meus clientes, eu estaria em todos eles, porque para mim, eu, Luiz, resolvo muito mais fácil no tete-a-tete. Eu gosto de falar com o cliente, mas, infelizmente, não é tão simples assim, então a gente faz via Meet, liga pro cara, fala no WhatsApp, manda áudio, explica. Então assim, ouve teu cliente, entende qual que é a dor dele, e aí você vê na tua linha de produção ali o que você tem de solução. Você tem a solução para ele? Você vai deixar aquilo ali guardado 1 hora, num bate-papo aí que você estiver falando com ele sobre outro assunto, pode ser que aconteça de entrar nesse assunto de novo, daquele problema, e você tem a solução e você vai apresentar para ele. Ou você pode fazer isso de forma conduzida. Você pode trazer para ele, durante um outro bate-papo, tal problema, e aí lembrar que ele tinha falado sobre isso, e aí você citar que você tem uma solução, tem uma estratégia, tem um cliente que já teve uma dor parecida com a dele, que você resolveu. Você pode ter certeza que ele vai te ouvir. Fala sim ou não, depende de muitas coisas, tem muitos sis nesse caminho, mas que ele vai te ouvir e ele vai entender que você tem essa solução, você vai ter. E aí, para você conseguir escalar isso, é repetição. Então, assim, se você faz 50 reuniões na semana, cara, não tem como você não conseguir, sei lá, 5 propostas. Você consegue 5 propostas na semana. É claro, são propostas mais agressivas e menos agressivas, mais quentes e menos quentes. Vai depender do que você está fazendo, de quanto você está plantando, mas você vai conseguir. Então, assim, minha dica principal, escuta, ouve, pega todos os detalhes, entende todos os detalhes,
E aí entende o teu produto também, o que você oferece, o teu serviço. Você vai chegar longe. Depois disso, quando você estiver fazendo muito isso, aí você pensa em inventar a roda. Até lá, o que está na tua mão dá para resolver. Vai embora que vai dar certo.